Baby ram baram bam bam boi 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 bam baram bam bam baram bam 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 bam. Bom, com um pouco de nigum e alegria, começamos essa terceira parte do passo a passo de comer kasher e como comer kasher, de que forma e o que é kasher. E falamos um pouco anteriormente sobre o aspecto espiritual, a segular, a simpatia de comer kasher. Kasher, pela epistemologia da palavra, pelo shorish, ou seja, pela raiz, significa adequado, e kosher para kasher não existe diferença somente da grafia, e também porque kosher é o tipo de linguagem e a forma como os judeus ashkenazim, que o kosher tem uma variação com o Yiddish, que é um dos dialetos, e o kasher é somente em hebraico. Existem outros dialetos ligados à cultura judaica e à tradição judaica, como o ladino, por exemplo, que é uma mistura de espanhol com o hebraico, a Hakitia ou Haikitia, quem já morou em Belém do Pará, ou Rio de Janeiro, no Brasil, ou já esteve em Israel, é muito forte em Israel porque a comunidade marroquina em Israel é muito grande. Entenda-se que uma das primeiras aliot para Israel foi marroquina, e o primeiro movimento de Shiluchim, Chabad, para o mundo, para desenvolver o judaísmo, foi para o Marrocos, a partir do sexto Rebbe. Então, os marroquinos têm uma linguagem chamada Hakitia, que é uma mistura de hebraico com espanhol e mais o árabe. A tradição síria e libanesa, os Halabis e os Shalmi, eles falam diretamente o árabe. Mas o mais importante disso tudo é entender que cada uma dessas culturas também tem a relação com a alimentação. E assim como entendemos que a palavra kasher ou kosher significa adequado, é uma forma adequada de colocar nutrientes para o organismo no sentido físico e espiritual físico, porque, como foi dito anteriormente em alguns vídeos, cada alimento tem neshumas ou neshama, que são nefashot, que são almas. Então, que se elevam nesse sentido. Então, temos a entender, no mundo temos legumes, verduras, frutas. Vamos começar com o mundo ligado ao verde, né? Tudo aquilo que pode ser comido, que vem da terra. O primeiro fato, e é um vídeo muito que tem que ser feito só à parte, é a verificação quanto a vermes que são chamados de tolaim. Então, legumes, verduras e frutas que são adquiridos da natureza, muitas das vezes compramos nas feiras ou no supermercado, ele em si não tem um problema como pode ter em Israel, e como tem em Israel, chamado orlá, e se ele foi colhido, ele foi retirado da terra numa determinada época. Aí tem um outro safex em relação a se tira uma parte dele ou se não tira, isso em relação às frutas de Israel. Tanto é que quem visita Israel tem um hesher, ou seja, tem uma garrafa que fala que essa fruta ela não foi colhida, por exemplo, no ano de Shemitah, no ano de Ioel, que é o jubileu, né, do 49º para o 50º ano, existe o Ioel, que é o jubileu. Não se pode tocar na terra, da mesma porque é 7 vezes 7, olha que interessante. Da mesma forma que 7 vezes 7, que é 49, são os dias da contagem do homem, nada é por acaso, a matemática é sagrada, a geometria é sagrada. E no sentido de que podemos adquirir em qualquer supermercado, é óbvio que a gente não pode adquirir nenhum tipo de fruta, legume e verdura que esteja em decomposição. Fruta, legume e verdura tem que se analisar a cada país que a pessoa esteja. Existe um índice de infestação grande no Brasil, em Israel também, nos Estados Unidos já começa a baixar, aqui no Uruguai é muito tranquilo. Mesmo assim, mesmo sendo tranquilo, Allahá lemase, Allahá da ação nos recomenda analisar tudo, né, em frutas, legumes e verduras, daquilo que se pode analisar. Temos um problema muito grande no Brasil em relação a, por exemplo, o morango, por isso que tem que se lavar, tem que se analisar o morango, a berinjela,
Aqui no Uruguai se chama lechuga, que é o alface. Você tem que deixar de molho, e depois vou fazer uma aula prática sobre isso, mas tem que se deixar de molho por um período. A gente tem uma variação de opiniões de Chitot, mas a opinião mais usual no Brasil é o uso de gotas de detergente por um período para poder que os vermes saiam, e depois bastante água, muita água no legume, ou na verdura ou na fruta para poder sair. E há aqueles que recomendam o uso de vinagre como Chitot, como pinhões, e também um tipo de produto que um cloridrócloro é um produto que tem específico para limpar verduras. O importante é seguir o seu rabino e mais ainda entender o que o Vadrabanei, o que o rabinato do lugar onde você mora determina. Porque existe uma alahá também. Poucas pessoas sabem, mas seguir os sábios é uma alahá, é uma lei. Então, se os sábios daquela região falam que tem que ser feito de tal forma, a gente não pode discutir com os sábios daquela região. Então, a gente tem que ir, por mais que a gente tenha uma opinião que não é a opinião, a gente tem que seguir os sábios, mas existe, claro, que opiniões e a gente tem que sempre ter as costas largas, então a gente não pode se apoiar na nossa própria opinião, a gente tem que se apoiar na opinião de um rabino que esteja conectado conosco, que seja uma pessoa séria, que guarda Shabbat, que come caché, etc. Então, esse primeiro ponto, em relação a fruta, legumes e verduras, que elas têm que ser verificadas num ato de adquirir. Mas quanto a isso, elas são muito tranquilas. Qualquer pessoa em qualquer parte do planeta pode comprar frutas, legumes e verduras sem problema algum. Muito bom. Agora vamos para um outro ponto. A gente vai depois, como camadas de cebola, ver essa parte prática da fruta, legumes e verduras. Mas nesse primeiro momento é importante você saber que você pode adquirir fruta, legumes e verduras. Tanto em Londres como em São Paulo, como também em Nova York, existe o que chamamos de hidropônico e tem selo, e tem verificação, tem mais guia, etc. Então você paga um pouco a mais, mas você sabe que existe uma qualidade em relação àquilo que você está adquirindo. Agora, quem tem o costume, o Marão, o Vadelcef, ele permite em muitos casos, em vários alimentos, você mesmo verificar, o Shulchan Aruch traz aquilo que os olhos não veem, com o uso do óculos que a pessoa usa todo dia não há problema. Entretanto, a pessoa tem que saber como ver e de que forma ver. Então não adianta, eu não vi, então tá tudo ok. Percebe? Mas você tem que entender o que você viu e o que você não viu. Então se você não achou nenhum simani, percebe? Teve um problema muito grande na nossa cidade em relação às algas. Então, agora no mercado, nos Makholet, nas lojas, nos locais que se adquire comida judaica em São Paulo, tem vários nichos de algas, tem até um nível que nem precisa verificar. Essa é uma opinião, e é uma opinião baseada com a Allahá, então aqueles que não verificam esse tipo, eles estão isentos, ainda que eu, como masguia, eu recomendo que sempre se olhe, até quando não se recomenda que não se olhe, porque pode acontecer alguma coisa em relação não ao tipo de produção, mas ao tipo de embasamento. Vou dar um exemplo, eu já achei moscas no atum, então, por mais que os sábios da minha região e do meu país não recomendam olhar atum, eu olho, porque possa ser que no ato de abrir, possa até ou lacrar na fábrica, ocorrer alguma coisa. Então, esse primeiro momento a gente falou sobre frutas, legumes e verduras. E qualquer dúvida, coloque. E, claro, uma coisa que me vem à mente agora, que existe na Alachot Tolaim, que são as leis ligadas a Tolaim, que está no Shulchan Aruch em Oredeá, no tratado aquilo que é permitido, aquilo que é proibido. O que é considerado infestação é a partir de 3 bichinhos. Então, você se abre uma maçã, abre uma pera, abre alguma coisa, uma laranja,
e você encontra um, por exemplo, obsede, mas encontrou mais de 3, tem que descartar, jogar fora, etc. Há quem encontre um já jogue fora. Mas a Lahá fala que 3 é considerado infestação. E os cítricos, no nosso Brasilzão, é recomendado que, por causa do tipo de tolaim, você pegue tanto o limão, a laranja, e você passe um detergente, porque eles estão. O problema dos cítricos não é dentro, é fora na casca. Então, quando você vai manusear, você pode trazer esse tolaim para dentro. Da mesma forma, o tomate também tem que lavá-lo antes de cortá-lo, etc. Então, com muita alegria, até em breve. Kultur.